Bom dia, amigo querido, desejando ainda homenagear todos os mestres que dedicam sua vida na arte de ensinar e encorajar alunos a buscar a sabedoria para viver e contribuir com a vida da humanidade. Jesus irá nos ensinar de forma muito ampla, porque ele foi o maior de todos os mestres, ele foi aquele que inovou todo o seu estilo, métodos, foco, alcance. Ele ensinou no templo, ele ensinou na praia, ele ensinou nas ruas, ele encontrou as multidões, ele abençoou as multidões, ele trabalhou com métodos simples, uma linguagem acessível, ele se importou com as pessoas, ele viu seus alunos e de forma extraordinária toda a homenagem hoje vem pela inspiração dele como mestre para a igreja, para nós que caminhamos com ele e para nós que também desejamos alcançar o coração dos nossos alunos. A nossa reflexão hoje está em Marcos, capítulo 4, do 33 ao 35, que nos diz assim: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Temos aqui a conclusão do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, quando temos várias parábolas aqui sobre a questão da semente, a questão do reino de Deus, e ele conclui falando sobre esse método extraordinário que Jesus usava para alcançar o coração dos seus ouvintes, que eram as parábolas. Quero falar aqui uma definição de parábolas que está na Bíblia do pastor Russell Shedd. Ele diz que parábolas vem de parabolês, comparação. Literalmente é lançar duas coisas semelhantes uma contra a outra. Significa colocar uma coisa ao lado da outra para estabelecer a semelhança ou distinção. Nos lábios de Jesus veio a ser método especial de usar histórias terrenas para desvendar verdades espirituais àqueles que se entregam a ele. Um dos motivos era atingir os simples, fixar as verdades nas mentes dos ouvintes e, sobretudo, distinguir entre as pessoas de boa fé que queriam aprender e as demais que viessem zombar ou discutir. Uma coisa importante que nós podemos destacar no texto de Marcos 4, do 33 ao 35, é que Jesus trabalhava anunciando a palavra tanto quanto os seus ouvintes podiam suportar, ou podiam receber. É muito importante nós atentarmos para esse detalhe, porque no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12, vai dizer assim: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Versículo 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, temos aqui Jesus trabalhando na medida do que a multidão ou do que seus ouvintes, tantas vezes os seus discípulos podiam suportar na forma como estavam recebendo esses ensinos. E eu gosto muito disso porque Jesus, ele, como eu já citei anteriormente, ele era exímio em estabelecer uma comunicação com os seus ouvintes e como ele foi um mestre por excelência, ele então sabia dosar bem a quantidade, a profundidade do ensino que ele lançava para aqueles que o ouviam, para aqueles que estavam ávidos para aprender
E eu encontrei aqui uma nota em uma Bíblia que diz assim: os versículos 33 e 34 de Marcos 4 apresentam um princípio importante na área do ensino. Jesus ensinou as pessoas conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Ele construiu em cima de conhecimentos prévios, permitindo tempo para que assimilassem uma lição antes de dar-lhes a próxima. Cônscios da capacidade dos ouvintes, ele não os saturou com mais instrução do que poderiam absorver. O método de alguns pregadores nos leva a pensar que Cristo talvez tenha dito: apacenta as minhas girafas, em vez de apacente as minhas ovelhas. Nós sabemos que Jesus nos convocou e ele mesmo apacentou ovelhas e não girafas. Então, nós precisamos levar em consideração o nosso público, necessidade, capacidade de entendimento. Eu, particularmente, acho isso uma humildade muito grande e também uma questão de respeito para com o público que precisa ser alcançado, sim, pelo coração. Embora seus ensinamentos, no geral, fossem em parábola, ele as explicava em particular aos seus próprios discípulos. Ele dá luz para aqueles que sinceramente a desejam. Mais uma vez aqui reforçando que conforme podiam compreendê-la e que nós devemos adaptar sim nosso estilo e nosso conteúdo segundo a maturidade e o nível dos nossos ouvintes. Possivelmente essa seja uma das maiores características que tornou Jesus o mestre dos mestres, e onde ele chegava, as multidões corriam para ouvi-lo, para aprender, para pedir, para ser socorrido, enfim, Jesus foi marcando toda a sua existência e também a sua missão com esse alcance, com essa compaixão e essa capacidade de encontrar o coração dos seus ouvintes. Esse resumo final de Marcos 4, 33 e 34 indica que é uma coletânea de parábolas e não uma descrição cronológica do ensino de Jesus num dia específico. A explicação exclusiva aos discípulos mostra que eles não eram considerados de fora, ainda que às vezes lhes faltasse compreensão, como nós sabemos que tantas vezes eles não entenderam ou eles tiveram dificuldades de perceber o que Jesus realmente queria ensinar, o que Jesus realmente queria demonstrar e o que Jesus queria repassar. Hoje, uma humilde homenagem aos professores, seja da rede pública, seja das igrejas, seja da faculdade, seja de que forma for. E todos nós que temos também essa missão de ensinar, de testemunhar e de levar o conhecimento da palavra até os confins da terra. Eu espero que essa humilde reflexão possa nos ajudar, porque Jesus foi o mestre dos mestres, ele nos inspira e ele também nos convida a uma renovação nos nossos métodos, no nosso alcance e na alegria desse repasse dos conhecimentos. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te envio um grande abraço e toda a minha homenagem. Em nome de Jesus, amém.